milionário se disfarçou de mendigo para conhecer os pais de sua noiva, mas o que eles fizeram o deixou sem palavras. Carlos Silva sempre foi um cara determinado. Desde cedo, ele sabia o que queria e trabalhou muito para chegar lá. Ele não veio de uma família rica, nem teve nada fácil, mas sempre foi esperto e tinha visão. Quando jovem, começou a trabalhar em restaurantes como garçom, e logo percebeu que, além de amar comida e o ambiente agitado das cozinhas, sabia como fazer aquele negócio crescer. Ele tinha talento para enxergar oportunidades e começou a juntar uma ideia aqui, outra ali. Aos poucos, com alguns empréstimos e muita dedicação, ele conseguiu abrir o primeiro restaurante. Não era nada luxuoso, mas logo ficou famoso pela comida incrível e o atendimento que fazia todo cliente se sentir em casa. Carlos tinha um jeito único de tratar as pessoas, e isso conquistava. O lugar foi crescendo e atraindo cada vez mais gente, até que ele abriu um segundo restaurante. Depois um terceiro. E não demorou muito até ele se tornar o dono de uma pequena rede de restaurantes. E, apesar de todo esse sucesso, Carlos continuava o mesmo. Usava roupas simples, não gostava de ostentar, e mesmo milionário, ainda dirigia um carro que qualquer pessoa da cidade podia comprar. No fundo, ele não ligava para as aparências, o que importava era o trabalho bem feito, o sabor dos pratos e a felicidade dos clientes. A discrição dele chamava atenção. Mesmo quem sabia da fortuna que ele tinha, via que Carlos continuava humilde e simples. Foi nessa época que ele conheceu Ana. Ela era uma mulher doce, com uma leveza que o fazia relaxar como nunca. Era o oposto daquela vida agitada dos negócios. Desde o começo, Carlos sabia que Ana era especial. Ela era gentil, ria com facilidade e tinha um jeito de ver a vida que encantava qualquer um. Quando os dois estavam juntos, ele sentia uma paz que não sentia em lugar nenhum. Era como se tudo ao redor ficasse em segundo plano. Ana era sua calmaria, e ele não demorou a se apaixonar. Eles construíram uma vida juntos e, por alguns anos, parecia que o mundo inteiro estava perfeito. Carlos e Ana fizeram planos e realizaram sonhos. Viajavam sempre que podiam, compraram uma casa aconchegante e decoraram cada canto com carinho, criando memórias em cada detalhe. Ele se via ao lado dela para sempre, e o amor que eles tinham um pelo outro era inspirador. Os amigos e a família comentavam o quanto eles se completavam, e Carlos, ao lado dela, finalmente se sentia completo. Ele já não era só um empresário de sucesso que todos admiravam, mas um homem verdadeiramente feliz. Mas essa felicidade foi brutalmente interrompida. Um dia, Ana foi ao médico para exames de rotina, e o resultado foi devastador: ela estava com câncer. A doença já estava em estágio avançado, e o médico explicou que as chances de cura eram baixas. Carlos ficou sem chão. Ele, que sempre conseguia encontrar soluções, se sentiu impotente diante daquela situação. Nenhum dinheiro, nenhum esforço, nenhum conhecimento podia mudar o que estava acontecendo. Tudo que ele tinha construído parecia insignificante frente à luta que Ana teria que enfrentar. Carlos decidiu que ficaria ao lado dela em cada passo dessa batalha. Ele assistiu a cada sessão de quimioterapia, acompanhou cada consulta, esteve lá para segurar a mão dela nos piores momentos. Viu Ana sofrer com os efeitos dos remédios, viu o corpo dela enfraquecer, mas o espírito dela continuava forte. Ana era uma guerreira, e ele admirava ainda mais sua coragem e sua força. Ela tentava sorrir mesmo nas piores horas e Carlos, tentando esconder o próprio medo, se esforçava para fazer o mesmo. Houve momentos de esperança. Houve dias em que eles pensaram que talvez a luta estivesse sendo vencida, que talvez Ana tivesse uma chance. Mas cada pequeno avanço era seguido por uma nova queda, e Carlos começou a sentir o peso da realidade. Ele queria tanto acreditar que ela ia sobreviver, que tudo ia dar certo, que eles ainda teriam muitos anos pela frente. Mas o câncer era implacável, e, após uma longa luta, Ana não resistiu. A perda foi devastadora para ele. No enterro, cercado por amigos e familiares, Carlos segurava o choro com todas as forças, mas a dor era profunda. Ao voltar para casa, ele sentiu um vazio esmagador. Tudo ali lembrava Ana, a poltrona onde ela gostava de ler,
a xícara de chá que ela usava toda manhã, o perfume dela que ainda parecia estar no ar. Carlos tinha tudo o que queria na vida, menos a única coisa que realmente importava para ele. E, naquele momento, ele percebeu que sua fortuna, seu trabalho, nada disso tinha qualquer valor se Ana não estava ao seu lado. Os dias seguintes foram difíceis. Ele se isolou, evitou os amigos, parou de ir aos lugares que costumavam frequentar juntos. A dor era sufocante, e Carlos já não sabia como viver sem ela. Passava horas e horas no trabalho, mergulhando de cabeça nos negócios para não ter que encarar a solidão. Ele evitava pensar, evitava sentir. O tempo passava, mas o luto não diminuía. Ele até se perguntava se um dia conseguiria voltar a ser feliz, ou se esse vazio o acompanharia para sempre. Carlos continuou crescendo profissionalmente, expandindo sua rede de restaurantes e ganhando ainda mais prestígio. Mas, enquanto seus negócios prosperavam, sua vida pessoal murchava. Ele ia em eventos e recebia prêmios, mas por dentro sentia que tudo era uma grande fachada. Seus amigos tentavam apresentá-lo a novas pessoas, encorajavam-no a sair, a conhecer alguém, mas ele não conseguia. A imagem de Ana era ainda tão viva em sua mente que ele não imaginava se apaixonar por outra pessoa. Sentia que nada mais seria como antes. Mesmo assim, ele seguia em frente, dia após dia, escondendo suas feridas e mostrando ao mundo a imagem de um homem bem-sucedido e realizado. Mas a verdade é que Carlos vivia apenas pela rotina. Os sonhos, os planos e a alegria de viver tinham sido enterrados junto com Ana. Carlos acordava todo dia, olhava para o teto do quarto vazio e sentia aquele silêncio sufocante. A casa parecia enorme, gelada, sem o riso e a voz suave dela ecoando pelos corredores. E de repente, até as coisas mais comuns, como a caneca que ela usava para tomar café, faziam um buraco no peito dele. Ele tentou seguir com a vida, mas a dor era um peso constante. Nos primeiros meses, Carlos acordava, ia ao trabalho e passava o dia inteiro imerso nos números, nas planilhas, nas reuniões. Ficava tanto tempo no escritório que era sempre o último a sair. Isso não era só para manter o sucesso dos restaurantes e era, principalmente, para escapar da solidão. Quando ele estava lá, ocupado, podia fingir que nada tinha mudado. Mas, assim que pisava em casa, a realidade batia com tudo. Ele sentia a falta dela em cada canto. Tudo ali tinha um pedaço dela, as fotos, os livros, o cheiro dela que ainda pairava no ar. As pessoas ao redor tentavam ajudá-lo. Os amigos o convidavam para sair, tentavam puxar conversa, mas Carlos evitava. O assunto sempre acabava caindo nela, e ele preferia não falar. Aqueles que eram mais próximos, que sabiam o quanto Ana era importante, até tentavam levantar o ânimo dele. Falavam sobre como ele tinha uma carreira brilhante, que precisava aproveitar tudo o que construiu, e até mencionavam que ele poderia encontrar alguém no futuro. Só que nada disso fazia sentido para ele. Ele ouvia, balançava a cabeça e concordava, mas, por dentro, ele sabia que não estava pronto para deixar ela no passado. O trabalho foi, então, a saída que encontrou. Ele mergulhou de cabeça nos projetos e nas ideias. Carlos não queria pensar em outra coisa. Com o tempo, os restaurantes cresceram mais ainda, e sua rede ganhou fama pela cidade. Ele continuava mantendo a imagem do empresário determinado e inovador, mas aqueles que o conheciam de verdade percebiam que ele não era o mesmo. Nos eventos, ele estava sempre sério, os sorrisos eram escassos, e ele evitava conversas longas. Era como se ele estivesse lá só de corpo presente, porque a mente dele estava em outro lugar. A verdade é que Carlos se sentia perdido. Ele tinha tudo o que muitos sonhavam, mas o vazio que sentia era maior que qualquer conquista. Sua rotina era trabalhar o máximo possível e voltar para casa, cansado o suficiente para cair na cama sem pensar em nada. Só que nem sempre isso funcionava. Às vezes, ele acordava no meio da noite, olhava para o lado, e a falta dela doía como se fosse a primeira vez. Era um sentimento que ele não conseguia controlar. Ele tentava, mas nada parecia aliviar aquela dor. Certa noite, ao chegar em casa, ele sentiu uma exaustão profunda.
Sentou no sofá da sala e olhou ao redor. A casa estava imaculada, tudo no lugar, como Ana gostava. E, naquele momento, percebeu que ele vinha mantendo tudo exatamente como ela deixará, quase como se esperasse que, a qualquer instante, ela fosse aparecer. Só que ele sabia que ela não ia aparecer. Carlos abaixou a cabeça e deixou as lágrimas correrem. Mesmo depois de meses, a dor continuava a mesma. Ele se sentia sozinho, perdido, e ninguém parecia entender o que estava se passando dentro dele. Ele sabia que precisava de ajuda, mas não queria falar sobre isso. Os amigos tentavam, mas ele se fechava cada vez mais. No fundo, tinha medo de que, ao seguir em frente, ele estaria esquecendo Ana. E essa ideia era insuportável. Ela tinha sido o amor da vida dele. Pensar em deixar essa dor para trás era como traí-la. Os dias viraram meses, e Carlos continuava a viver nesse loop. Ele fazia o que precisava ser feito, atendia às obrigações, mas era como se o tempo tivesse parado para ele. Ele não planejava nada para o futuro, não fazia mais planos. Quando pensava em tudo o que ele e Ana tinham sonhado juntos, sentia que nada mais tinha o mesmo brilho. Para ele, a vida tinha perdido sentido. Mesmo com o sucesso, os prêmios, os novos contratos, nada disso era capaz de preencher o buraco que a morte de Ana deixou. Ele até pensava em vender a empresa, mas, ao mesmo tempo, sabia que isso também não traria ela de volta. Era como se ele estivesse à deriva, vivendo uma vida que já não era sua, só esperando o tempo passar. Carlos mantinha a mesma rotina: trabalho, reuniões, supervisão dos restaurantes e, de vez em quando, uma caminhada matinal. Ele não tinha grandes expectativas para esses momentos na verdade, era só uma tentativa de espairecer e ficar um pouco ao ar livre. Mesmo sem motivação, ele sabia que precisava manter o corpo em movimento, e aquela caminhada logo cedo era quase uma obrigação. Os médicos, os amigos e até alguns dos funcionários insistiam que ele precisava cuidar da saúde. E, para não ouvir mais conselhos e preocupações, ele mantinha aquela caminhada diária. Em uma dessas manhãs, enquanto cruzava o caminho de sempre, ele passou por uma pequena praça onde algumas pessoas faziam exercícios. Havia idosos, crianças, gente com cachorro, a rotina da cidade ainda acordando. Carlos, perdido em seus próprios pensamentos, quase não percebeu a jovem que se aproximava dele, distraída, mexendo em uma sacola cheia de pães frescos. Os dois acabaram esbarrando um no outro, e os pães caíram pelo chão. Ele imediatamente se abaixou para ajudar, pedindo desculpas, embora nem soubesse direito o que tinha acontecido. A jovem riu do acidente. Era uma risada leve, verdadeira, como se aquele tropeço fosse só uma cena engraçada do dia. Ela agradeceu, e, enquanto pegava os pães, começou a conversar com Carlos como se eles fossem velhos conhecidos. "Tudo bem, essas coisas acontecem", ela disse, rindo de novo. Ele, que não esperava uma resposta tão descontraída, sorriu de volta pela primeira vez em muito tempo. Ela se chamava Letícia, e, antes que ele pudesse inventar uma desculpa para sair, Letícia engatou uma conversa espontânea. Contou que trabalhava em uma casa de repouso ali perto, que cuidava de idosos e que adorava seu trabalho. Carlos, quase sem perceber, foi se sentindo à vontade naquela conversa. Havia algo muito natural na forma como Letícia falava. Ele não lembrava da última vez em que conversou com alguém que não sabia quem ele era. Ela simplesmente o via como um estranho com quem teve um pequeno acidente e que agora ajudava a pegar os pães. Sem que ele percebesse, os minutos foram passando. Letícia perguntou o que ele fazia e ele, hesitante, respondeu que trabalhava com restaurantes. Foi aí que ela, curiosa e sem nenhum julgamento, quis saber mais. Perguntou onde ele trabalhava e o que gostava de fazer. Carlos percebeu que ela estava interessada apenas em conhecê-lo e não em saber quem ele era ou quanto ganhava. Aquilo o deixou tranquilo, e, pela primeira vez em muito tempo, ele se abriu um pouco. Falou dos restaurantes, mas sem mencionar que era o dono. Só disse que era alguém que gostava do ambiente e que queria sempre melhorar a experiência das pessoas. Letícia, encantada, contou a ele sobre as histórias que ouvia dos idosos, das brincadeiras que eles faziam,
dos sonhos que eles ainda tinham. Ela falou com tanta paixão que Carlos se pegou ouvindo atentamente, algo que não fazia há muito tempo. A vida dela parecia tão simples e cheia de propósito, o que despertou nele uma curiosidade que ele nem sabia que ainda tinha. Ele se sentiu contagiado por aquela energia, por aquela leveza, e não queria que a conversa acabasse. Nos dias seguintes, Carlos passou a fazer a mesma caminhada na mesma praça, no mesmo horário. Era quase como se estivesse esperando cruzar com Letícia outra vez. E, depois de alguns encontros casuais, uma amizade começou a se formar. A cada encontro, Letícia parecia ainda mais fascinante. Ela falava dos pequenos detalhes da vida com uma empolgação que ele não entendia direito, mas que achava incrível. Para ela, cada momento tinha valor. E isso era uma novidade para ele, que há muito tempo vivia no automático, sem ver beleza em quase nada. Ela nunca demonstrou interesse em saber mais sobre o lado financeiro de Carlos, e ele, por sua vez, nunca mencionou seu sucesso. Ele percebeu que gostava de ser apenas Carlos, o cara que trabalha em restaurante, para Letícia, porque ela o via pelo que ele realmente era, uma pessoa comum, com defeitos, medos e sonhos. Com ela, ele podia ser ele mesmo, sem máscaras. Letícia aceitava tudo nele, até o silêncio. Ela não perguntava demais, respeitava as pausas dele e não pressionava. Com o tempo, ele foi baixando a guarda. A relação dos dois crescia devagar, mas de forma genuína. Sem pressa, sem cobranças. Letícia era como uma brisa leve, trazendo um frescor que ele não sentia há muito tempo. Ela tinha o dom de fazer Carlos rir de novo, de fazer com que ele se interessasse por assuntos simples e até de se importar mais consigo mesmo. Foi ela que o incentivou a começar a cuidar da saúde de verdade, a melhorar a alimentação e a reduzir as horas de trabalho. E o mais surpreendente é que ele a ouvia. Não porque ela estava exigindo ou porque ele sentia obrigação, mas porque havia algo em Letícia que o fazia querer ser uma pessoa melhor. Letícia era alguém que vivia com simplicidade. Ela gostava de passar os domingos com a família, de tomar café na padaria da esquina, e o trabalho dela era uma extensão de quem ela era. Ela falava dos idosos com tanto carinho que Carlos se pegava querendo saber mais das histórias, das piadas e até dos pequenos dramas que aconteciam naquela casa de repouso. Ele foi se interessando, e cada vez que ela falava sobre o trabalho, ele sentia que queria estar por perto. Com o tempo, essa amizade trouxe uma luz nova para a vida de Carlos. Sem perceber, ele estava voltando a sorrir, a encontrar alegria nas pequenas coisas e a ver o mundo de outra forma. Aquela praça, onde eles se encontraram pela primeira vez, tornou-se um lugar especial para os dois. Carlos e Letícia começaram a se encontrar com mais frequência. Não era nada planejado, eles apenas sabiam que, na maioria das manhãs, acabariam se cruzando na mesma praça. E esse encontro que começou tão por acaso foi virando algo que eles, mesmo sem perceber, esperavam. O sorriso de Letícia ao ver Carlos de longe, o jeito despreocupado dela de se sentar no banco para conversar, aquilo tudo começou a preencher um espaço que ele nem sabia que ainda tinha dentro de si. A amizade entre eles crescia de uma forma leve, sem pressão. Carlos se acostumou tanto à presença dela que, quando passavam alguns dias sem se ver, ele sentia falta. E isso era novidade para ele. Afinal, depois de tanto tempo fechando o coração, era a primeira vez que ele se permitia gostar de alguém. Letícia tinha algo especial, ela não julgava, não tentava mudar ninguém, simplesmente aceitava as pessoas como elas eram. E talvez por isso ele se sentia tão à vontade perto dela. Nos primeiros encontros, eles conversavam sobre assuntos leves, como o clima, os filmes preferidos, as séries que ela adorava maratonar nos dias de folga. Mas, conforme o tempo foi passando, as conversas começaram a ficar mais profundas. Letícia contava a Carlos sobre a sua infância, sobre como cresceu em uma família simples e o quanto isso moldou sua visão de mundo. Ela falava com carinho dos pais, dos avós, e de como sempre acreditou que o mais importante da vida era o cuidado com os outros. Carlos ouvia tudo com atenção, fascinado. Ele, que tinha se isolado tanto, sentia que as histórias dela o puxavam para fora daquele buraco escuro onde tinha se enfiado.
Letícia sempre sorria e fazia piada com as próprias dificuldades, e isso mexia com ele. Carlos nunca conheceu alguém com tanta leveza. Ela não reclamava da vida, não se queixava das coisas que não tinha. Pelo contrário, Letícia sempre focava no que fazia ela feliz. E, de algum jeito, Carlos queria entender melhor como ela conseguia ser assim. A amizade deles foi ficando cada vez mais natural. Às vezes, eles nem conversavam, apenas andavam pela praça ou se sentavam juntos, aproveitando a companhia um do outro. E o silêncio era confortável. Ela não fazia perguntas sobre a vida pessoal dele, não pressionava. Era como se ela sentisse que ele precisava desse tempo para confiar, para se abrir aos poucos. E isso fazia com que Carlos quisesse abrir um pouco mais de si. De um jeito que nem ele imaginava, Letícia foi se tornando uma espécie de refúgio. Um dia, enquanto caminhavam juntos, Letícia começou a falar sobre o trabalho na casa de repouso. Carlos sempre ouvia ela falar dos idosos, mas, dessa vez, ele percebeu que o assunto tinha um significado mais profundo para ela. Ela contou sobre Dona Ivone, uma senhora que tinha mais de 90 anos e que vivia repetindo histórias de infância. Letícia explicava que, para muitos daqueles idosos, a casa de repouso era o único lugar onde se sentiam vistos e ouvidos. E, para ela, dar atenção a essas pessoas era uma forma de fazer com que elas se sentissem importantes de novo. Carlos percebeu uma paixão genuína no que Letícia fazia. Ela não estava ali apenas para cumprir um trabalho, ela se importava de verdade. E, ao falar sobre as pessoas que cuidava, o rosto dela se iluminava. Ele não entendia como alguém podia se dedicar tanto a pessoas que nem eram da própria família, mas, ao mesmo tempo, ele admirava isso profundamente. Letícia tinha um coração gigante, e isso o fazia se sentir pequeno, de certa forma. Ele, que sempre pensou em trabalho como algo para gerar lucro e sucesso, via agora alguém que trabalhava por puro amor. Naquela mesma tarde, eles decidiram almoçar juntos em um café próximo. Letícia pediu um prato simples e riu quando Carlos escolheu uma salada que ela considerava fina demais. Ela o provocou, dizendo que ele parecia ser uma pessoa de gostos exigentes, mas sem nenhum tom de crítica. Carlos, pela primeira vez, se pegou relaxando e rindo de verdade. Ele percebeu que Letícia fazia com que ele fosse mais leve e se permitisse ser quem ele realmente era, sem precisar impressionar ninguém. E essa amizade trouxe um novo sentido à vida dele. Ele, que antes mal prestava atenção aos pequenos detalhes ao redor, começou a perceber as coisas de outra forma. Por influência de Letícia, ele começou a olhar para as pessoas com mais carinho e a prestar atenção nos pequenos gestos. Ela o inspirava a ser mais gentil, mais humano. Aos poucos, Carlos ia aprendendo a importância de estar presente, de escutar, de se importar com os outros, sem esperar nada em troca. Num dos encontros, Letícia convidou Carlos para visitar a casa de repouso. Ela queria mostrar a ele o lugar onde passava tanto tempo e os rostos por trás das histórias que contava. Carlos hesitou, mas aceitou o convite. Quando chegou lá, foi recebido com sorrisos e olhares curiosos. Letícia apresentava cada idoso como se eles fossem grandes amigos, e eles adoravam. Era visível o carinho entre eles, e, pela primeira vez, Carlos sentiu um tipo de alegria diferente. Ele percebeu que, naquele ambiente simples, cheio de pessoas que carregavam histórias de vida, Letícia era realmente feliz. Os idosos ficaram encantados com a presença de Carlos, e com o passar das horas, ele foi se soltando. Ouviu histórias de juventude, contou piadas e até se pegou rindo de lembranças que os próprios idosos compartilhavam. Foi um dia único, e ele saiu de lá com o coração aquecido, algo que não sentia há anos. Letícia mostrou a ele o que era realmente valorizar a presença e o amor, sem precisar de nada mais. Ao lado dela, ele foi redescobrindo o que era ter um amigo de verdade. O tempo passou, e a relação entre Carlos e Letícia foi ficando cada vez mais forte. O que começou como uma simples amizade, aos poucos, virou algo mais profundo. Carlos, que antes nem imaginava a possibilidade de se apaixonar de novo, agora sentia algo especial por ela. Letícia fazia ele se sentir vivo de novo, e cada momento que passavam juntos era mais um passo para ele abrir de novo o coração.
Finalmente, depois de meses de amizade, ele tomou coragem e convidou Letícia para sair, mas dessa vez, para um encontro. Ele não disse a palavra encontro, mas ela entendeu o que ele queria. Eles foram a um restaurante pequeno e aconchegante, onde conversaram por horas, rindo, trocando olhares, se sentindo à vontade. Carlos sabia que Letícia era a pessoa com quem ele queria estar, e, depois de um tempo, a relação deles se transformou em um namoro. Carlos e Letícia estavam felizes, e ele se sentia pronto para dar um novo passo. Então, depois de alguns meses juntos, Carlos fez o pedido de casamento, num momento simples, mas cheio de significado. Ele comprou um anel discreto e fez o pedido de forma privada, apenas para os dois. Letícia aceitou, emocionada, e os dois começaram a fazer planos para o futuro. Para ele, era um recomeço, para ela, a realização de um sonho. Tudo parecia perfeito, mas Letícia ainda precisava contar para os pais sobre Carlos. Até então, ela havia falado dele com simplicidade, chamando-o apenas de Carlos, o homem que trabalha em um restaurante. Para Letícia, o que ele tinha, ou o que ele não tinha, nunca foi importante. Ela nunca se preocupou com o dinheiro ou com a posição dele. Para ela, Carlos era só Carlos, e era exatamente assim que ela gostava dele. Mas, para os pais dela, Roberto e Marta, a situação não era tão simples. Letícia ficou nervosa no dia em que levou Carlos para conhecer os pais. A lanchonete onde eles trabalhavam era uma espécie de ponto de encontro familiar, o lugar onde a família sempre se reunia. Mas, assim que chegaram, Carlos percebeu que a recepção não seria das melhores. Ele estava vestido de forma simples, como de costume, sem nada que chamasse atenção. Para Roberto e Marta, ele parecia só mais um homem comum, sem nada de especial. E, para a surpresa de Carlos, eles fizeram questão de mostrar que desaprovavam. Desde o início, os pais de Letícia o olharam com desconfiança. Eles faziam perguntas diretas, quase interrogatórias, e olhavam para ele como se esperassem algo mais. Quando ele respondeu, mais uma vez, que trabalhava em um restaurante, os dois trocaram olhares, claramente desapontados. Marta murmurou algo sobre a filha merecer alguém com mais futuro, e Roberto perguntou, sem rodeios, como ele achava que poderia sustentar Letícia com um salário de funcionário de restaurante. Carlos não sabia o que dizer. Ele ficou sem palavras, desconfortável, mas tentou manter a calma. Letícia, ao perceber o clima pesado, tentou defender Carlos, explicando que ele era um homem dedicado, que a tratava bem e que era exatamente o tipo de pessoa que ela queria ao lado. Mas os pais dela pareciam só se importar com uma coisa, o quanto ele ganhava. E, para eles, o simples fato de ele trabalhar em um restaurante já era motivo suficiente para desacreditar nele. A paciência de Carlos foi se esgotando. Ele tinha mantido seu estilo de vida discreto e nunca gostou de ostentar, mas, naquele momento, sentiu que precisava mostrar quem ele realmente era. Ele respirou fundo e, com calma, revelou sua verdadeira identidade. Carlos era o dono de uma grande rede de restaurantes e um dos empresários mais bem-sucedidos da cidade. A surpresa no rosto de Roberto e Marta foi imediata. Eles ficaram em choque, e a atitude deles mudou em segundos. De repente, o desdém e a desconfiança deram lugar a um interesse exagerado. Marta começou a falar sobre como a filha merecia mesmo um homem de valor, enquanto Roberto dava tapinhas amigáveis no ombro de Carlos, dizendo que tinha certeza de que ele era um bom partido para Letícia. Foi como se uma máscara tivesse caído. Aquele tratamento frio e distante se transformou em um entusiasmo forçado. Agora, sabiam que Carlos era rico, e isso era tudo o que importava. Carlos ficou decepcionado. Ele via nos olhos dos pais de Letícia um interesse pelo dinheiro, e não por quem ele realmente era. Eles não estavam felizes pela filha, mas pela sorte de ela ter encontrado alguém com uma conta bancária generosa. Letícia percebeu isso também e ficou visivelmente desconfortável. A alegria que sentia pelo noivado foi substituída por um sentimento de frustração, ao perceber que seus pais estavam mais animados com o dinheiro de Carlos do que com a felicidade dela. O clima entre Carlos e Letícia estava estranho depois da visita aos pais dela. A atitude de Roberto e Marta tinha deixado uma impressão ruim, e Carlos,
apesar de entender o lado de Letícia, não conseguia evitar o desconforto. Mas, para Letícia, a situação ia além disso. Ela estava chateada não só pela forma como os pais reagiram, mas também pelo fato de que Carlos tinha escondido dele a verdade sobre sua fortuna. Naquela noite, quando voltaram para a casa de Carlos, o silêncio estava pesado. Ela se sentia incomodada, e Carlos sabia disso. Ele tentou agir naturalmente, preparar um jantar e mudar o foco da noite, mas Letícia, que sempre foi tão leve e tranquila, estava visivelmente abalada. Depois de alguns minutos, ela não segurou e perguntou, de forma direta: "Por que você não me contou?" Carlos ficou confuso. No início, ele achou que ela se referia ao comportamento dos pais, mas logo percebeu que ela estava falando sobre ele, sobre a fortuna que ele tinha omitido. Ele tentou explicar que nunca quis que isso interferisse no relacionamento deles. Que, desde o começo, o que ele sentiu por ela foi algo diferente, uma conexão que ia muito além de dinheiro. Ele queria que ela ouvisse como ele era, e não como o dono de uma rede de restaurantes famosa. "Mas, Carlos, você me deixou no escuro. Eu te conhecia de uma forma, e agora parece que estava namorando alguém que nem existe", ela disse, a voz embargada. "Eu te amei pelo que você é, mas agora eu me sinto traída." As palavras dela cortaram Carlos por dentro. Ele não tinha pensado que o segredo dela teria um impacto tão grande. Ele sempre achou que, ao esconder sua fortuna, estava protegendo a autenticidade do relacionamento. Mas agora, ele via que a decisão de esconder esse lado também estava prejudicando a confiança que Letícia tinha nele. Carlos tentou se justificar, dizendo que sempre teve receio de que o dinheiro pudesse atrapalhar, que as pessoas se aproximassem dele apenas por interesse. Mas Letícia interrompeu. "Eu não sou todo mundo, Carlos. Eu sempre fui sincera com você. Eu achei que você estava sendo sincero comigo também. Aquilo doeu." Ela tinha razão. Desde o início, Letícia sempre mostrou ser alguém transparente, sem rodeios. Ele, por outro lado, tinha escondido algo grande, algo que fazia parte de quem ele era, por mais que ele não quisesse ser definido por isso. Ele sentiu o peso de suas escolhas e percebeu que tinha errado com ela. Carlos tentou se aproximar, mas Letícia se afastou. "Eu só preciso de um tempo, Carlos. Preciso entender o que sinto sobre tudo isso", ela disse, com um olhar triste. Ela saiu naquela noite, dizendo que precisava ficar sozinha para pensar. Carlos, por sua vez, ficou ali, sentado na sala, sentindo o vazio se instalar de novo. Aquele mesmo vazio que ele sentiu quando perdeu Ana, aquela mesma dor que ele achava que nunca mais ia sentir. O silêncio da casa parecia ainda mais pesado agora, como se lembrasse a ele do que estava em risco. Os dias seguintes foram difíceis para os dois. Carlos respeitou o espaço dela, sem insistir. Ele sabia que Letícia precisava desse tempo e que qualquer tentativa de apressar a reconciliação podia afastá-la ainda mais. Então, ele esperou, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Ele pensou sobre como tinha se fechado, como tinha tentado proteger a relação ao esconder a verdade, mas, no fim, tudo isso tinha causado uma dor inesperada para os dois. Depois de alguns dias, Letícia decidiu procurá-lo. Ela estava calma, mas Carlos via no olhar dela que ela ainda estava magoada. Eles se sentaram para conversar e, dessa vez, ele decidiu abrir tudo. Ele contou a história da sua vida, desde o início, as dificuldades, o esforço para conquistar tudo o que tinha, e como, no final das contas, ele percebeu que o dinheiro não trazia a felicidade que ele imaginava. Ele explicou que perder Ana foi o momento em que ele percebeu o quanto a fortuna era vazia se ele não tivesse com quem dividir. Letícia ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra. Pela primeira vez, ela conseguiu entender de onde vinha aquele medo dele, a insegurança que o fez esconder sua identidade financeira. Ela sabia que o que ele mais temia era que as pessoas o vissem apenas pelo dinheiro. Mas ela ainda sentia o peso da mentira. Para ela, a sinceridade era uma base fundamental de qualquer relação, e saber que ele tinha escondido algo tão importante mexia com ela. "Eu entendo, Carlos. De verdade. Mas a confiança é algo que se constrói, e, sem ela,
o amor não dura, disse Letícia. Carlos abaixou a cabeça, sentindo o peso das palavras dela. Ele sabia que tinha quebrado algo importante, e que, para reconstruir isso, teria que ser completamente sincero, mostrar todas as partes dele, até aquelas que ele tentava esconder. Ele prometeu a ela que, a partir daquele dia, nunca mais esconderia nada. Eles conversaram por horas, abrindo o coração de verdade. Letícia falou sobre o que ela esperava de um relacionamento, sobre o medo de viver uma vida baseada em mentiras e omissões, e Carlos, pela primeira vez, mostrou a ela todas as suas inseguranças, as dores que ele ainda carregava do passado. Eles começaram a se reconectar, com mais compreensão um do outro, e perceberam que, apesar das diferenças, o que sentiam ainda era verdadeiro. Letícia não se entregou de volta a ele de imediato. Ela queria ver se Carlos realmente cumpriria sua promessa de ser transparente. Nos dias seguintes, ele fez questão de se abrir sobre tudo, até sobre assuntos pequenos do dia a dia. Ele queria que ela soubesse cada detalhe, cada pensamento. E, aos poucos, Letícia foi sentindo que aquele Carlos que ela amava estava de volta. Depois de algumas semanas, eles finalmente se sentiram prontos para recomeçar. Sem segredos, sem omissões, com o compromisso de serem honestos, mesmo nas pequenas coisas. Carlos sabia que ainda tinha que reconquistar a confiança dela, mas estava disposto a fazer o que fosse preciso. E Letícia, por sua vez, sentia que a relação deles estava ainda mais forte, construída agora com uma base sólida de verdade. Eles decidiram seguir em frente, juntos, mas com a promessa de que, daqui em diante, tudo seria diferente. Após a reconciliação, Carlos e Letícia decidiram focar em construir um relacionamento ainda mais forte, baseado em confiança e transparência. Mas Carlos continuava com um receio que não conseguia ignorar: o comportamento dos pais de Letícia. Aquele episódio na lanchonete ainda o incomodava, e a maneira como Roberto e Marta mudaram de atitude assim que descobriram sua fortuna o deixava desconfiado. Será que eles realmente aceitavam Carlos por quem ele era, ou só pelo que ele tinha? Foi então que decidiu agir. Um plano inusitado, mas que, segundo ele, seria definitivo. Carlos vestiu roupas velhas, desbotadas e rasgadas, até parecer alguém que vivia nas ruas. Deixou de lado o visual alinhado e até bagunçou o cabelo, sem se preocupar com a barba por fazer. Ao se olhar no espelho, ele sabia que ninguém, nem mesmo Letícia, o reconheceria daquela forma. Estava irreconhecível. Era hora de descobrir quem Roberto e Marta realmente eram e de que forma lidariam com alguém que não pudesse lhes oferecer nada. Logo cedo, Carlos dirigiu-se à lanchonete dos sogros, localizada em um bairro movimentado. A cada passo que dava, seu coração acelerava um pouco mais. Sabia que estava arriscando a reação de Letícia, que talvez ficasse chateada ao saber o que ele estava fazendo, mas também sabia que precisava daquelas respostas. Ao se aproximar da entrada da lanchonete, respirou fundo e entrou. O ambiente estava razoavelmente cheio, mas foi como se o lugar todo parasse no instante em que ele cruzou a porta. Marta, que estava no balcão, lançou-lhe um olhar que parecia misturar surpresa com nojo. A expressão dela era quase de repulsa, como se ele fosse uma visão desagradável, algo que incomodava o bom ambiente da lanchonete. Ela observou Carlos de cima a baixo e fez uma cara de desgosto, respirando fundo, quase como se tivesse que se controlar para não mandá-lo embora ali mesmo. Carlos deu alguns passos hesitantes, mantendo o papel de alguém humilde e necessitado, e então se dirigiu ao balcão, onde Marta o encarava com os braços cruzados. Ele estava prestes a pedir algo quando ela, com uma voz fria e quase cortante, o interrompeu. "Aqui não é lugar para gente como você, entendeu? Pode ir saindo." Marta falava em um tom baixo, mas firme e claro o bastante para ele ouvir bem. Carlos, sem se abalar, olhou para ela com humildade. "Desculpe, senhora, mas estou com muita fome. Será que eu poderia ter um pouco de comida, só um prato simples?" Marta o olhou com um desprezo visível. Ela o avaliou mais uma vez, como se estivesse decidindo se ele era digno ou não de receber atenção. Depois, revirou os olhos e disse com desdém: "Comida aqui não é para vagabundo como você, entendeu? Vai procurar o que fazer,
não venha atrapalhar meu serviço. Carlos sentiu o impacto das palavras, mas decidiu não desistir ainda. Ele queria saber até onde aquela atitude iria. Ele insistiu mais uma vez, tentando manter a postura. Por favor, senhora, eu só queria um pouco de comida. Pago assim que puder. Marta revirou os olhos, claramente impaciente, e fez um sinal com a mão, mandando que ele saísse. Ela estava prestes a dizer mais alguma coisa quando Roberto apareceu, aproximando-se com um balde nas mãos. Ao ver Carlos, ele parou ao lado de Marta e perguntou com ironia: "Esse aí ainda tá aqui? Marta, você ainda não deu um jeito nele?" Carlos apenas observou, tentando controlar a decepção e a tristeza que cresciam dentro dele. Roberto olhou para o balde que segurava e, antes que Carlos pudesse dizer qualquer coisa, levantou-o e jogou a água gelada em cima dele, sem hesitar. A água o atingiu em cheio, molhando-o da cabeça aos pés. Carlos ficou parado, sentindo o frio penetrar em sua pele, mas mais gelado ainda era o desprezo nos olhos dos sogros. Ele respirou fundo e, com calma, deu um passo à frente. "Vocês devem estar muito orgulhosos, não é?" disse ele, com um tom que misturava tristeza e desapontamento. Roberto e Marta o olharam com surpresa e irritação, mas Carlos não parou. "Só que vocês acabaram de jogar água no próprio genro." O impacto daquelas palavras foi imediato. Roberto e Marta congelaram, completamente sem reação. Eles se entreolharam, incrédulos, como se tentassem confirmar entre si o que acabavam de ouvir. Marta levou a mão à boca, em choque, enquanto Roberto permaneceu estático, segurando o balde vazio. Eles não conseguiam acreditar que aquele mendigo molhado e desarrumado era, na verdade, Carlos, o marido de Letícia e o dono da rede de restaurantes. "Se Carlos?" Marta gaguejou, sem saber como reagir. O desprezo em seu rosto havia sumido, substituído pelo pânico. Roberto também não conseguia dizer nada, apenas observava, com os olhos arregalados. Carlos os encarou por um momento, em silêncio, antes de virar as costas e sair da lanchonete. Não precisou de mais palavras, para ele, tudo o que precisava ver e entender estava claro. Aquela experiência confirmara suas suspeitas e deixava evidente que Roberto e Marta não eram as pessoas que Letícia imaginava. E agora ele sabia que eles não poderiam fazer parte da vida que queria construir ao lado dela. Ao chegar em casa, Letícia percebeu que havia algo estranho e correu para entender o que havia acontecido. Carlos, ainda com as roupas molhadas, contou tudo, o olhar de desdém, as palavras frias de Marta e, finalmente, o balde de água jogado por Roberto. Enquanto ele relatava cada detalhe, Letícia ouvia, chocada, processando a verdade que se desdobrava em sua frente. "Não acredito. Meus pais? Eles realmente foram capazes de fazer isso?" murmurou, com a voz embargada. "Eu sempre soube que eles eram ambiciosos, mas não imaginava que poderiam ser tão cruéis." Carlos a abraçou, compartilhando a dor que ela sentia ao perceber a verdadeira índole dos próprios pais. Ele sabia que, apesar de tudo, Letícia ainda tinha um carinho por eles, mas a experiência na lanchonete deixava claro que Roberto e Marta não podiam fazer parte da vida que ele queria construir ao lado dela. E juntos, decidiram que seguiriam em frente, mas com a certeza de que aqueles que só se aproximam por interesse ficariam para trás. Carlos e Letícia estavam mais unidos do que nunca. Depois de tudo que tinham passado juntos, de todas as dúvidas, das mágoas e, principalmente, das descobertas sobre os pais dela, os dois se sentiam aliviados. Aquela experiência, por mais dura que tivesse sido, fez com que Carlos e Letícia se conhecessem ainda mais profundamente e tivessem certeza de que queriam a mesma coisa: construir uma vida simples, feliz e livre de influências negativas. O casamento foi planejado de um jeito bem diferente do que muita gente imaginaria para o dono de uma grande rede de restaurantes. Não tinha nada de luxuoso, de cerimônia enorme ou festa milionária. Na verdade, Carlos e Letícia decidiram fazer algo mais íntimo, com a presença apenas dos amigos mais próximos e familiares que realmente torciam pela felicidade deles. Sem nenhum luxo desnecessário, sem ostentação, mas com toda a emoção de quem realmente ama e valoriza a presença um do outro.
A cerimônia foi realizada ao ar livre, num jardim bonito, cheio de flores. Letícia escolheu um vestido simples, que combinava perfeitamente com o clima leve e tranquilo do casamento, e Carlos usava um terno básico, mas estava com o sorriso mais sincero que já tinha dado na vida. Os dois trocavam olhares emocionados, e cada palavra das promessas era cheia de sentimento. Eles não precisavam de muito para estarem felizes, porque já tinham o essencial: o amor e a confiança um no outro. Depois da cerimônia, os convidados se reuniram para uma pequena celebração com música ao vivo e comida caseira. Tudo era muito autêntico, nada artificial. Carlos fez questão de escolher o cardápio com alguns dos pratos que aprendeu a cozinhar ao longo de sua carreira, e Letícia ajudou a organizar a festa de um jeito que deixasse todos os amigos e familiares à vontade. Era um ambiente caloroso, cheio de risadas e abraços sinceros. Ali, eles tinham ao redor deles as pessoas que realmente os apoiavam, aquelas que os aceitaram como eram e não se importavam com o tamanho da fortuna de Carlos. Foi então que, pouco tempo depois do casamento, Letícia teve uma surpresa que deixou o casal ainda mais emocionado: ela estava grávida. A descoberta veio numa manhã qualquer, quando ela começou a sentir os primeiros enjoos e notou que algo estava diferente. Decidiu fazer o teste. Quando o resultado deu positivo, quase não acreditou. Ela e Carlos ficaram radiantes, com os olhos cheios de lágrimas e sorrisos que não cabiam no rosto. Aquela notícia trazia uma sensação de renovação, uma nova fase que começava com ainda mais amor e mais propósito na vida dos dois. Carlos sentia que, com a chegada de um filho, ele finalmente encontrava algo que buscava há muito tempo. Uma razão de verdade para continuar crescendo e se dedicando ao trabalho, mas com um propósito que ia além de apenas aumentar seu patrimônio. Ele e Letícia estavam decididos a criar essa nova vida com valores que realmente importavam. Queriam que a criança crescesse com amor, respeito e gratidão, aprendendo que o que vale é o que a gente faz pelo outro, não o que a gente tem. Enquanto isso, Roberto e Marta, os pais de Letícia, estavam cada vez mais isolados. Desde o episódio na lanchonete, eles perceberam que tinham cruzado um limite difícil de ser perdoado. Carlos e Letícia já não faziam questão de manter contato próximo com eles, e, aos poucos, Roberto e Marta foram sentindo o peso de suas escolhas. Eles estavam sozinhos, amargurados e cheios de arrependimento, mas não havia muito que pudessem fazer. Eles sabiam que tinham perdido a chance de fazer parte da vida do casal e, agora, também da vida do neto que estava para chegar. Carlos e Letícia, por outro lado, seguiam em frente sem olhar para trás. A cada dia, eles fortaleciam os laços entre eles e, juntos, decidiram que queriam fazer mais pelas pessoas ao redor. Carlos começou a investir em projetos sociais, ajudando a comunidade local e apoiando instituições que ofereciam oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade. Ele e Letícia sabiam que o dinheiro podia ser usado para algo maior, algo que realmente fizesse diferença na vida de quem precisava. Em vez de buscar mais riqueza, eles começaram a focar no bem-estar das comunidades próximas. Um dos projetos de Carlos era um programa de ensino para capacitar jovens na área de gastronomia, oferecendo cursos gratuitos e a possibilidade de emprego em um dos restaurantes dele. Letícia se envolveu profundamente nesse trabalho, ajudando a organizar os cursos e acompanhando de perto o progresso dos jovens que participavam. Ela se sentia realizada ao ver que, com aquela iniciativa, estavam oferecendo a outros jovens a chance de seguir um caminho diferente, uma esperança de um futuro melhor. Ao longo dos meses, enquanto esperavam ansiosamente pelo nascimento do filho, Carlos e Letícia se dedicaram cada vez mais a esses projetos. Com o tempo, eles viram como a vida deles estava cheia de significado e de pessoas com quem realmente valia a pena estar. A cada etapa, eles se sentiam mais fortalecidos e unidos, prontos para enfrentar qualquer desafio que pudesse surgir. E, finalmente, o grande dia chegou. Letícia deu à luz a um menino saudável, que foi recebido com toda a alegria e amor que eles poderiam oferecer. O nascimento foi um momento de transformação, como se todas as dores do passado finalmente fossem deixadas para trás. Eles olhavam para o bebê e viam ali a prova viva de que haviam feito as escolhas certas, que o caminho que escolheram juntos era o que realmente importava. Ao segurá-lo nos braços pela primeira vez,
Carlos sentiu uma paz imensa e uma felicidade que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar. Ele e Letícia se olhavam e, naquele instante, sabiam que a jornada deles tinha acabado de começar, mas agora, com a certeza de que tinham construído uma base sólida, uma família que valia muito mais do que qualquer fortuna. Os amigos próximos, que acompanharam o crescimento e as mudanças do casal, estavam ali para celebrar com eles. E, mesmo distantes, Roberto e Marta, os pais de Letícia, foram informados do nascimento do neto. Aquilo foi um golpe para eles, que agora tinham plena consciência do que haviam perdido. Sabiam que, se tivessem agido de outra forma, poderiam estar ali, vendo o neto crescer e fazendo parte da vida de Letícia e Carlos. Mas, naquele momento, tudo o que restava a eles era a tristeza e o arrependimento. Carlos e Letícia viviam com serenidade, desfrutando da família que construíram. Os dias eram cheios de risadas, brincadeiras e também dos pequenos desafios da vida em família. Aquele ciclo de amor e simplicidade era tudo o que Letícia sempre quis e, agora, tinha ao lado do homem que tanto amava. Mas, mesmo com tudo aquilo, Letícia ainda carregava uma pontinha de tristeza. Sabia que seus pais, Roberto e Marta, estavam distantes e não faziam parte da vida dela nem conheciam o próprio neto. A relação com os pais tinha sido cortada completamente depois dos acontecimentos na lanchonete. Carlos e Letícia chegaram à conclusão de que era o melhor para manter a paz e a harmonia em casa. Mas, com o passar do tempo, o peso do afastamento começou a incomodar Letícia. Às vezes, quando estava sozinha, ela pensava em como as coisas poderiam ter sido diferentes, mas a mágoa ainda era grande demais. Roberto e Marta nunca se desculparam nem deram sinais de que estavam arrependidos. Parecia que tinham preferido abrir mão da filha e do neto a deixar o orgulho de lado e se reconciliar. Mas, certo dia, tudo mudou. Letícia estava em casa, distraída com os afazeres da manhã, quando ouviu uma batida na porta. Não esperava ninguém, mas foi atender, achando que talvez fosse uma visita de surpresa de alguma amiga ou vizinho. Quando abriu a porta, ficou completamente surpresa. Ali, de cabeça baixa e com uma expressão carregada, estavam seus pais, Roberto e Marta. Ela ficou paralisada, sem saber o que dizer, enquanto eles mantinham a postura humilde, como se não soubessem se ela os aceitaria ou os mandaria embora na mesma hora. Roberto foi o primeiro a falar. Ele ergueu os olhos, que demonstravam um arrependimento genuíno, algo que Letícia nunca tinha visto antes. Ele deu um passo à frente e falou em um tom de voz suave, como se fosse uma tentativa de reconstruir o que estava destruído. Filha, sei que não tem desculpa para tudo o que fizemos. Eu e sua mãe erramos feio, e, desde então, não passa um dia em que a gente não se arrependa disso. Ele parou por um momento, como se lutasse contra a própria vergonha, e continuou. Estamos aqui para te pedir desculpas, Letícia. De coração. Letícia ainda estava em choque. Era estranho ouvir aquilo de Roberto, que sempre fora tão rígido, tão orgulhoso. Ela sentia uma mistura de emoções, surpresa, mágoa e, ao mesmo tempo, uma ponta de compaixão ao ver o estado dos pais. Olhando para eles, notou que estavam envelhecidos, mais cansados. Marta, que sempre fora enérgica e falante, parecia quase encolhida, com um olhar cabisbaixo, evitando encontrar o dela. Com uma voz fraca, Marta completou, quase como se implorasse. Letícia, minha filha, a gente entende se você não puder nos perdoar. Nós sabemos que magoamos você e o Carlos, e também entendemos se nunca mais quisermos falar com a gente, mas Marta fez uma pausa, emocionada, enquanto lágrimas começavam a rolar em seu rosto. Eu só queria, se fosse possível, ela engoliu em seco, olhando para o chão antes de levantar os olhos para a filha, ver o meu neto. Só uma vez. O pedido de Marta foi como um choque para Letícia. Aquilo pegou-a de surpresa e mexeu profundamente com ela. Letícia sempre imaginou que, se seus pais viessem um dia, o pedido deles seria mais voltado para reconquistar a confiança dela, mas, naquele momento, Marta não pedia nada para si mesma. Pedia apenas para ver o neto que nunca conhecera. Letícia olhou para os dois, com o coração apertado, sentindo o peso daquelas palavras. Podia ver que o arrependimento deles era verdadeiro.
eles não estavam ali por orgulho ou interesse. Pela primeira vez, estavam pedindo algo simples e sincero, a chance de ver o próprio neto. Carlos, que estava na sala e ouvia a conversa à distância, percebeu o impacto daquilo em Letícia e decidiu se aproximar. Ele pôs uma mão no ombro dela, transmitindo apoio e compreensão, deixando claro que, qualquer que fosse a decisão dela, ele a apoiaria. Letícia então respirou fundo e olhou nos olhos dos pais, ainda dividida entre a dor do passado e o desejo de seguir em frente. Depois de alguns segundos de silêncio, ela finalmente deu um leve sorriso e assentiu com a cabeça, mostrando que estava disposta a dar aquela chance. Sem dizer nada, Carlos foi até o quarto e voltou segurando o bebê nos braços. Ao ver o neto pela primeira vez, Marta cobriu a boca com as mãos, emocionada, enquanto Roberto olhava para o bebê com um misto de alegria e arrependimento, sentindo o peso de todos os anos perdidos. Carlos entregou o bebê para Letícia, que o segurou com cuidado antes de aproximá-lo dos avós. Roberto e Marta, com os olhos cheios de lágrimas, estenderam as mãos para tocar as mãozinhas do neto, que olhava curioso para aquelas duas pessoas novas ao seu redor. Marta acariciou as mãozinhas pequenas do bebê, enquanto Roberto observava, lutando contra a emoção. "Ele é lindo, Letícia", sussurrou Marta, com a voz embargada. "Me desculpa, filha, por tudo. A gente nunca deveria ter agido daquele jeito. Eu só queria que você fosse feliz." Letícia ouviu aquilo e, aos poucos, sentiu que seu coração estava mais leve. Ela sabia que perdoar não apagaria o passado, mas aquela era uma oportunidade de seguir em frente, de deixar a mágoa para trás e oferecer a seus pais uma nova chance. Sabia que a presença deles na vida de seu filho poderia ser positiva, se eles realmente estivessem dispostos a mudar. Com os olhos marejados, Letícia sorriu para os pais, que agora seguravam o neto com carinho, emocionados e gratos pela chance que ela lhes dava. Ali, naquele momento simples e cheio de significado, Letícia encontrou o perdão que precisava para ela mesma e para todos eles. Os anos passaram, e a vida de Carlos e Letícia floresceu ainda mais. O amor entre eles, que já era forte, só aumentava a cada dia. Com o perdão dado a Roberto e Marta, Letícia sentiu que seu coração estava mais leve e que seu lar estava completo. Seus pais, agora realmente mudados, se esforçaram para estar presentes de forma verdadeira, apoiando e amando o neto, sem nunca esquecer o valor daquela segunda chance que receberam. Carlos e Letícia seguiram dedicados a criar o filho com os valores que consideravam importantes. A cada conquista, a cada sorriso e a cada nova fase do menino, eles tinham a certeza de que a escolha de construir uma vida de simplicidade, amor e respeito foi o que deu sentido a tudo. Os desafios continuavam a aparecer, como na vida de qualquer família, mas juntos, eles enfrentavam tudo com coragem e cumplicidade. A relação deles se tornava mais sólida e carinhosa, e a vida de Carlos, que um dia foi marcada pela solidão e pela tristeza, agora era cheia de momentos felizes ao lado de sua esposa e seu filho. E assim, ano após ano, Carlos e Letícia construíram uma história de amor que superava qualquer obstáculo. Olhando para trás, eles sabiam que todas as dificuldades só fortaleceram o amor que os unia. Juntos, eles continuaram a escrever sua história, com a certeza de que o amor que tinham um pelo outro era o alicerce de tudo.